Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. O programa que lhe informa sobre os seus direitos e deveres enquanto consumidor e todas as novidades sobre consumo. Aproveitamos para o convidar a conhecer mais sobre a ADECO. Pode o fazer acompanhando os nossos programas da rádio, televisão, nas nossas redes sociais e presencialmente na sede e delegações. Continue na nossa companhia e seja um consumidor mais informado. No programa de hoje temos os seguintes temas. ADECO Jovem com o tema Consumo Consciente na Era Digital. Informação jurídica, saiba em que consiste o assambarcamento de produtos e quais as punições. Rúbrica Educonta, será que já é hora de trocar o seu frigorífico? 15 de julho, Dia Mundial das Competências dos Jovens. Na rúbrica ADECO Responde, entenda o que diz a lei sobre os produtos expostos à venda sem indicações de preços. Direitos e deveres do cidadão consumidor com o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. Em Minuto do Consumidor, informa-se acerca do direito à formação e educação para o consumo. Mitos e verdades sobre a ADECO, saiba-se para fazer uma reclamação na ADECO é preciso ser associado. Educação financeira com o tema Educação financeira para crianças em períodos de férias. Consumo consciente com o tema Com a chegada do verão, o lixo e o descarte incorreto aumentam. Entenda por que é preciso mudar de comportamento. Para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Vamos agora ao desenvolvimento dos temas. Vivemos no mundo da tecnologia, na era da internet, dos influenciadores digitais, onde tudo o que precisamos pode estar à distância de um clique. Somos constantemente bombardeados com conteúdos na internet que nos fazem confundir necessidade com desejo, criando uma distorção entre ter e o ser. Neste sentido, na rubrica ADECO Jovem desta semana, Maiva Silva fala de como praticar o consumo consciente na era digital. Olá, consumidor jovem, bem-vindo a mais uma edição da ADECO Jovem. Hoje temos um tema super atual e muito importante: consumo consciente na era digital. Vivemos colados no telemóvel, conectados quase 24 horas por dia. Mas será que pensamos no que consumimos online? Ou só vamos clicando, assistindo, comprando e partilhando sem pensar? Sabias que cada clique, cada compra, cada like também é uma escolha de consumo? E quando não escolhemos com consciência, podemos estar a apoiar conteúdos tóxicos, fake news ou a cair em armadilhas digitais. Por isso, aqui vão algumas dicas práticas para seres um consumidor mais esperto. Questiona antes de comprar. Preciso mesmo disso ou só estou a ser influenciado? Compara preços e lê as avaliações reais. E segue influenciadores autênticos, não só os mais famosos. E cuidado com os filtros e as aparências. Nem tudo o que aparece perfeito nas redes sociais é real. E aqui vai uma curiosidade. Sabias que muitos sites e apps recolhem os teus dados pessoais até quando estás só a navegar? Essas informações são usadas para mostrar exatamente o que te pode fazer gastar mais. Então, o que tu achas? Estás a consumir ou estás a ser consumido? E assim chegamos ao fim da nossa rúbrica. E tu, já paraste para pensar nas tuas escolhas digitais? Até a próxima rúbrica da ADECO Jovem. E não te esqueças, até lá, ser um consumidor consciente. Na rúbrica Informação Jurídica, saiba em que consiste o assambarcamento de produtos e quais as suas punições com a jurista Shirley Graça. O assambarcamento de produtos de primeira necessidade trata-se de uma infração à economia e é punível nos termos da lei com pena de prisão ou com pena de multa. É punido por assambarcamento quem, em situação de notória escassez e com o objetivo de alterar os preços, recusar a venda de produtos de primeira necessidade ou condicionar a sua venda à aquisição de outros, do próprio ou de terceiros, ocultar a sua existência, recusar ou retardar a sua entrega quando encomendados, encerrar o estabelecimento ou o local de exercício de atividade com o fim de impedir a sua venda. Comete também infração quem adquirir bens de primeira necessidade
ou bens essenciais em quantidade manifestamente desproporcionada às suas necessidades de abastecimento ou de renovação normal das suas reservas e não as colocar à disposição do público. Mas não se considera infração se a recusa da venda for por motivos de satisfação das necessidades do abastecimento doméstico do próprio comerciante, satisfação de compromissos anteriormente assumidos, nos casos em que as compras que estiverem a ser realizadas pelo cliente sejam em quantidades suscetíveis de prejudicar a justa repartição entre a clientela, ou ainda por falta de confiança do vendedor quanto à pontualidade pelo adquirente, tratando-se de vendas a crédito. O frigorífico é o eletrodoméstico que mais consome energia, podendo representar mais de metade do seu custo com eletricidade. E quando apresenta alguns sinais de mau desempenho, pode ser que chegou o momento de ser trocado. Na rúbrica de Boa Conta, com o engenheiro Marco Cruz, saiba se já é hora de trocar o seu frigorífico. No mês passado, falamos da importância de usar adequadamente o frigorífico para manter o consumo de energia o mais baixo possível. Nesta nova rúbrica, falamos ainda do frigorífico, pois este é o eletrodoméstico que mais consome eletricidade, podendo representar mais da metade do seu custo com eletricidade. Apesar de uma utilização adequada do seu frigorífico, o mesmo ainda pode estar a consumir muita eletricidade. Contudo, alertamos que a decisão de substituir um frigorífico ou arca congeladora deve ser muito bem pensado quanto à sua capacidade financeira. Também deve sempre consultar um profissional ou técnico que entenda da matéria. No entanto, daremos algumas dicas que podem lhe ajudar nesta decisão. Um frigorífico médio e de boa qualidade não deveria gastar mais de 10 a 12 mil escudos de eletricidade por ano. Se o seu frigorífico está consumindo muito mais que esta quantidade, é um sinal que deve pensar em substituí-lo por outro novo, de boa qualidade, de classe A+ ou superior. Há duas formas de saber o quanto o seu frigorífico ou arca congeladora consome de eletricidade. O primeiro é usar um medidor de energia, que pode ser adquirido em alguma loja específica e fazer uma medição mensal. O medidor é ligado na tomada e recebe a ficha do cabo do frigorífico. E ao final do mês irá ler o total de kWh que foi consumido no aparelho. Se este medidor marcar um valor aproximado de 40 kW em um mês, deve procurar substituir esta arca ou frigorífico, pois é um consumo muito elevado. Se não tiver um medidor disponível, há outra forma de estimar o consumo do frigorífico, usando o contador de eletricidade, embora seja menos preciso que o primeiro método. Vejamos. Primeiro, à hora que for deitar, recomendamos 10 horas da noite, desligue todos os equipamentos da tomada da casa que usam eletricidade, deixando só o frigorífico ou arca ligada. 2. Vá até o seu contador e registre o valor marcado, lendo até a primeira casa decimal. É a primeira leitura. 3. Na manhã seguinte, digamos 8 horas, veja o quanto marca o contador novamente. É a segunda leitura. 4. Com estas duas leituras, faça a subtração, segunda leitura menos a primeira leitura, e dará um número que é o consumo. Se este consumo for maior que 0,7 kW, é hora de pensar na substituição do frigorífico ou arca. Vejamos um exemplo prático. Imagine que de noite e após desligar todos os consumidores de eletricidade, menos o frigorífico, o contador marcava 3.155,5 kWh. De manhã, pelas 8 horas, marcava 3.156,4 kWh. Fazemos a subtração dos dois números e dará 0,9 kWh. Como este valor, 0,9, é maior que 0,7, recomenda-se pela substituição do frigorífico. Mas antes de avançar com a decisão de substituir o frigorífico ou arca congeladora, recomendamos que faça novas medições, use outros instrumentos de medida ou recorra à ajuda de um profissional para certificar-se dos dados e assim ter certeza da sua decisão. Contudo, mesmo que haja motivo para a substituição do frigorífico,
Por outro novo, deve sempre analisar a sua situação financeira para ver se essa compra está bem na boa conta e bolso agora ou se aguarda mais um pouco. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. No dia 15 de julho é celebrado o Dia Internacional das Competências dos Jovens. Este ano o foco é a capacitação dos jovens através da inteligência artificial e das competências digitais. Saiba mais sobre o tema com Gustavo Ramos. 15 de julho, Dia Mundial das Competências dos Jovens. A ONU entende como jovem os indivíduos que se encontram na faixa etária entre os 15 e os 24 anos. Pode variar, mas frequentemente refere-se a essa faixa etária. Ela representa cerca de 16% da população mundial, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O Fundo de População das Nações Unidas, por exemplo, considera como jovem aqueles que estejam com idades compreendidas entre os 10 e os 24 anos. O Dia Mundial das Competências dos Jovens é uma data celebrada desde 2015. Foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2014 com o objetivo de destacar a importância de apetrechar os jovens com competências necessárias para o mercado de trabalho. Trata-se, sem sombra de dúvidas, de um dia que busca celebrar a importância de investir no desenvolvimento de habilidades relevantes para a camada juvenil, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo profissional e para tornarem cidadãos ativos a nível social e laboral. Mas então, por que é importante celebrar o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens? É reconhecer a necessidade de capacitar os jovens com habilidades certas para o futuro, enfatizar a importância de políticas que promovam o acesso dos jovens a melhores oportunidades de educação e de emprego. A celebração deste dia estimula a reflexão sobre o papel dos jovens no desenvolvimento social, econômico e cultural. 2025 marca o 10º aniversário do Dia Mundial das Competências dos Jovens. Este ano, o tema centra-se na capacitação dos jovens através da inteligência artificial e das competências digitais, reconhecendo o papel crucial da formação técnica e profissional num mundo cada vez mais moldado pela tecnologia e visivelmente em constante progressão. Com a inteligência artificial a alterar a forma como vivemos, aprendemos e trabalhamos, devemos ter em mente que para os jovens prosperarem nesse contexto, é essencial que os sistemas de ensino e formação adaptem e forneçam competências adequadas às exigências futuras. A ONU destaca que a inteligência artificial e a transformação digital exigem que a educação técnica e profissional acompanhem essa evolução. O Dia Mundial das Competências dos Jovens em 2025 é um chamado global para capacitar a juventude com habilidades digitais, e a inteligência artificial é essencial para garantir igualdade de oportunidades e enfrentar desafios sociais, econômicos e ambientais. É também uma alerta para os jovens, sistemas de ensino, governos e empresas para trabalharem em conjunto para que se possa superar barreiras e ter impulso necessário para a inovação. A inteligência artificial tem potencial para transformar a educação, expandir oportunidades e empoderar os jovens a tornarem-se protagonistas de suas trajetórias. Ela deve ser uma ferramenta de fortalecimento
e não substituição de capacidades humanas. Em resumo, o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens é um lembrete da necessidade de investir no potencial dos jovens, preparando-os para um futuro de sucesso e impacto positivo na sociedade. A exposição do preço do produto é uma obrigação dos estabelecimentos comerciais. Vamos saber o que diz a legislação sobre esse direito do consumidor na rúbrica ADECO Responde. O comerciante tem a obrigação de fixar o preço dos produtos exposto no seu estabelecimento. É direito do consumidor ter informações claras, prévias e precisas sobre os diferentes produtos e serviços colocados no mercado. Tais informações dizem respeito à composição, propriedades, finalidade e, claro, ao preço, entre outros dados importantes. Sempre que o consumidor perceber a ausência dessas informações, deve denunciar, uma vez que, não havendo preço do produto na prateleira, existe omissão de uma informação importante sobre o produto e o consumidor fica limitado se quer fazer uma comparação de preços para assegurar que a compra seja feita de forma consciente e livre de abusos. O objetivo de constar o preço em todo e qualquer produto exposto à venda é justamente para que o consumidor não tenha que socorrer-se do auxílio do vendedor do estabelecimento caso não deseja, evitando o incumprimento do direito à informação ao consumidor e também evitando conflitos de consumo. Caro consumidor, esteja sempre atento aos seus direitos e deveres para um relacionamento de consumo mais saudável, evitando conflitos de consumo. Em caso de dúvida, esclarecimentos ou reclamação, contacte a ADECO. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Manda agora, sinceramente. Yeah. Rapaz, acho que cancelam gajo que ele voa, mano. Yeah. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquele casa. Vou te entender. Vais alugar aquele casa como estava. A nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar de lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pô, não é gosto, né? Já, vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Ó, senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Desce. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se que avisar você estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia você não nascer. Mesmo está na série. Pode-me dizer você, o conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você vê toda essa informação. Bora-me dizer você, tem 10 anos de experiência e eu me segui todo o programa da DEC, com estado bem informado e os direitos. A DEC, exatamente. Pois, logo você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou no bem, direto para lá, não bem? Estou no bem. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para poder identificar qualquer maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, está bem pensado. No como passeio, filho de Deus vai levar no tetiga. O consumidor
consumidor tem direitos, mas também deveres que devem ser cumpridos. A rúbrica Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor desta semana apresenta o dever de bem usar os produtos e serviços que adquire. O consumidor deve utilizar corretamente os produtos e serviços que adquire, segundo os fins e as necessidades a que destinam, de modo a produzirem os efeitos que foram atribuídos no momento da aquisição, verificando-se o fornecimento deste produto ou a prestação deste serviço que adquiriu pode implicar algum risco à sua saúde e segurança física, agindo sempre de forma consciente. Como exemplo, temos o serviço prestado nos bancos de urgências. São destinados a uma ocorrência imprevista, com ou sem risco potencial à vida, onde o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Muitas vezes, esse serviço é utilizado pelos consumidores de forma inadequada. Pode ter consequências graves, como a perda de vida. Evite utilizar estes serviços para outros fins que não sejam de urgência. Uma outra situação do dever de bem usar por parte do consumidor é o caso em que o consumidor arrendou um imóvel, tem o dever de cuidar do imóvel, mantendo com as mesmas condições que o recebeu. Em Minuto do Consumidor, informa-se acerca do direito à formação e educação para o consumo com Simone Delgado. Minuto do Consumidor. Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao Minuto do Consumidor. Continuamos a desvendar os direitos dos consumidores cabo-verdianos com a série Conheça os seus direitos. E no programa de hoje vamos falar do direito à formação e educação para o consumo, um dos direitos fundamentais do consumidor e consagrados na Lei de Defesa do Consumidor cabo-verdiano. Nesta lei diz que é dever do Estado promover uma política educativa para os consumidores através da inserção nos programas e nas atividades escolares, bem como nas ações de educação permanente, de matérias relacionadas com o consumo e os direitos dos consumidores, usando designadamente os meios tecnológicos próprios para uma sociedade de informação. Lembre-se, você tem direito de ser informado e instruído sobre os seus direitos enquanto consumidor. Seja um consumidor consciente e participativo. Na rúbrica Mitos e Verdades sobre a ADECO, saiba se para fazer uma reclamação na ADECO é preciso ser associado. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. Para reclamar na ADECO é preciso ser associado? Verdade! Pois para poder apresentar uma reclamação na ADECO, o consumidor primeiro deve associar-se. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode associar-se à ADECO. Basta preencher o formulário na sede ou delegações, enviar uma mensagem para o e-mail informacão@adeco.gmail.com ou para a página da ADECO no Facebook, indicando que quer ser associado. O seu nome, o seu número de identificação, os contactos, telefone, endereço e e-mail, e informando a forma e o valor da cota que quer pagar, sendo a cota mínima 100 escudos mensais. Do que está à espera? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. A
As férias escolares podem ser o período ideal para ensinar as crianças sobre educação financeira de forma prática e divertida, utilizando o tempo livre para ensinar sobre a importância de poupar e utilizar o dinheiro com responsabilidade. Na rubrica Educação Financeira desta semana, Herman Freire apresenta dicas práticas de como ensinar a educação financeira para as crianças em período de férias. Educação financeira nas férias para as crianças. As férias chegaram e com elas uma ótima oportunidade para ensinar às crianças noções valiosas de educação financeira de uma forma livre, leve, divertida e prática. Siga as dicas para aproveitar o tempo livre e ensinar sobre dinheiro. Ofereça um cofrinho das férias. Incentive a criança a guardar parte do dinheiro que recebe durante as férias. Ensine-a a divertir em 3 partes: gastar, poupar e doar. Compras consciente. Leve as crianças ao supermercado e mostre como comparar preços e fazer escolhas inteligentes. Deixe que ela ajude a montar uma lista de compras, ensinando-a a fazer compras de forma consciente. Jogos educativos. Use jogos de tabuleiros, aplicativos ou histórias para explicar conceitos como orçamento, trocos, economizar e investir. Elabore um mini projeto de vendas. Estimule a criatividade com feirinhas de brinquedos usados, limonadas ou pulseira. A criança aprende o valor do trabalho e ela ganha o gosto pela gestão. Tenha conversa simples e honesta. Aproveite momentos do dia para falar sobre como o dinheiro é ganho, usado e por que é importante pensar antes de comprar. Aproveitar as férias para ensinar sobre dinheiro é investir no futuro das nossas crianças. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Com a chegada do verão, o lixo e o descarte incorreto aumentam. Entenda por que é preciso mudar de comportamento hoje, em Consumo Consciente com Kathleen Silva. Olá, consumidor consciente. Saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio porque o saber partilha-se. E com a chegada do verão, o lixo e descarte incorreto aumentam. Mas por que é que isso acontece? O que acontece é que o verão é um período de férias e calor. É uma combinação perfeita para viajar. E com a explosão de imigrantes e turistas nas ilhas, os municípios não conseguem lidar com a quantidade de lixo acumulado nas cidades. Vamos escutar porque é preciso mudar o nosso comportamento em relação ao lixo e ao seu descarte incorreto. A enorme quantidade de lixo produzida é uma das principais questões ambientais da era contemporânea. Associado a isso, surge outro problema ainda mais desafiador: a não reutilização adequada desses materiais devido ao consumo desenfreado, ao desperdício e ao descarte incorreto do lixo. E dada a complexidade que envolve esse problema, é necessário procurar medidas para contorná-lo. Ao longo dos anos, o efeito nocivo do descarte incorreto do lixo resultou em doenças e prejuízos excessivos, tanto no âmbito ecológico quanto no âmbito social. Assim como na maioria dos países, em Cabo Verde, a questão do lixo é extremamente preocupante. Há uma carência muito grande em alguns serviços básicos, como a falta de investimentos na área de saneamento. E segundo dados oficiais, a população de mais de 520 mil habitantes em Cabo Verde produz mais de 220 toneladas de resíduos sólidos por dia, de acordo com o documento do Banco Mundial. E a maior parte dessa produção, cerca de 110 toneladas, é produzida no município da Praia. Além disso, grande parte desses resíduos são plásticos. A situação atual do país é caracterizada pela presença de lixeiras a céu aberto, muitas vezes informais, em diversos municípios, além de aterros sanitários. Apesar da Política Nacional de Prevenção e Gestão de Resíduos, a PENGER, ter um objetivo que é melhorar a gestão de resíduos sólidos, a implementação de práticas mais sustentáveis tem sido lenta. Tudo isso converge para a adoção de comportamentos inadequados e ações prejudiciais que levam ao descarte incorreto do lixo. A ausência de uma visão sistémica também colabora para essa realidade. Isso porque não há uma divulgação adequada sobre o destino dos resíduos e dos problemas de saúde pública decorrentes dos seus impactos.
E com isso, a tendência é que as pessoas deixem de se preocupar com o lixo depois dele ser retirado da porta da sua casa. Entretanto, quando o caminhão recolhe os resíduos domésticos, o problema do lixo não desaparece. Pelo contrário, o descarte incorreto do lixo resulta em problemas gravíssimos e que colocam em xeque questões estruturais relacionadas à saúde coletiva e ao meio ambiente. E nesse sentido, o governo, sociedade e entidades públicas e privadas comprometidas com o saneamento precisam fomentar medidas educativas que viabilizem soluções mais eficazes quanto ao destino dos resíduos. O PNGED prevê a redução de resíduos sólidos por habitante, mas quando o lixo é produzido, é preciso que haja a disposição final adequada. Para isso, a norma estabelece que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos deve ser compartilhada. Desse modo, os órgãos competentes devem priorizar a correta destinação do lixo, bem como incentivar a reutilização e a reciclagem, a fim de minimizar os impactos causados pelos problemas ambientais, sociais e económicos decorrentes da manipulação inadequada do lixo. É crucial que haja consciencialização e educação ambiental para garantir que a população entenda a importância da separação e do descarte correto do lixo. No entanto, o cenário cabo-verdiano é de muita lentidão nesse processo. Vários municípios ainda estão a organizar-se para a adequação de uma gestão sustentável dos resíduos. Um trabalho em conjunto com a iniciativa privada pode contribuir para a adoção de uma postura mais consciente e responsável e ainda ecologicamente correta em relação ao problema do lixo. Também é necessário acreditar no poder transformador da educação como linha de base para essa mudança comportamental. A partir de uma nova postura, é possível repensar o conceito de resíduo não mais como um material sem uso, mas sim como matéria-prima que deve retornar à cadeia produtiva. Essa mudança de paradigma é essencial tanto para reduzir o descarte incorreto do lixo, quanto para a redução do próprio consumo. E como diminuir a quantidade de lixo nessa época do ano? A melhor forma de diminuir a quantidade de lixo nessa época do ano é utilizarmos produtos reutilizáveis. Quanto ao plástico descartável, a melhor solução é evitar o seu consumo, é dizer não ao plástico descartável. Use copos de vidro ou de plásticos duráveis e garrafas reutilizáveis. Também é válido carregar sempre consigo uma bolsa reutilizável quando for passear. Assim, se você comprar alguma coisa na rua, não vai necessitar daquela bolsinha de plástico. O consumo consciente é, sem dúvida, uma das formas mais fáceis e acessíveis para cada um contribuir para um mundo melhor para todos. Concorda comigo, ouvinte? Hoje eu fico por aqui, reflita sobre o que acabou de escutar e na próxima semana estarei de volta. Até lá! E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são associados. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor.
Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim terminamos mais uma emissão do programa. Gratos pela vossa audiência. Agradecemos o apoio e a colaboração dos nossos associados e parceiros. Você que ainda não é associado, mas considera importante ter uma organização que defenda os seus direitos, então associe-se e fortaleça a causa dos direitos do consumidor, pagando uma cota mínima mensal de 100 escudos e passa a usufruir dos vários benefícios exclusivos que dispomos para os nossos associados. E já sabe, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos nossos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 ou 527 3645. Praia 971 38 74, Sal 955 33 02. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista ao programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salomon e escute-nos nas 14 rádios parceiras. Despedimos-nos deste lado em apresentação Simão Delgado e nos controlos técnicos Anselmo Araújo. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.